com alegria, com a graça de Deus, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do Menino Deus, com a proteção e especialmente, além da proteção, e as bênçãos também do Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Aqui nos encontramos diretamente, como acontece sempre, no estúdio da TV Primeiro, também conhecida como TV São José, para levar a todas e todos telespectadoras e telespectadores mensagem de vida, otimismo, de fé e de esperança a todos e todos que nesse momento estão em sintonia conosco. E já estamos avançando pouco a pouco no novo mês de agosto, que é o mês vocacional. É um mês em que a gente, os presbíteros, os bispos, mesmo os diáconos, e os mesmos catequistas e as catequistas, convidamos sempre os pais, os avós e bisavós para rezar e pedir as luzes do Divino Espírito Santo em favor dos seus filhos, netos e bisnetos, para que especialmente os adolescentes e jovens saibam também eles pedir as luzes do Divino Espírito Santo, para que possam lutar, se esforçar nos seus estudos, mas também especialmente rezar para que iluminados possam acertar a sua vocação para o futuro. Porque nós sabemos quando a pessoa acerta a sua vocação, a sua caminhada para o futuro, a pessoa se sente mais realizada, se sente mais feliz e colabora na realização e na felicidade de todos aqueles que vão conviver com essas pessoas. E ainda mais, quando um adolescente, um jovem vai se realizando pela vida, vai assumindo seus estudos para a vocação para a qual Deus lhe deu os talentos, as qualidades, as capacidades, ele é um elemento positivo dentro da família, dentro das salas de aula, dentro da comunidade e futuramente, igualmente, no casamento. Aliás, falar em casamento e matrimônio, também é necessário que os jovens se preparem melhor para esse grande sacramento. O sacramento do matrimônio está bem claro na primeira página da Bíblia Sagrada, onde Deus diz claramente: Deus criou o homem e a mulher. Deus os criou à sua imagem e semelhança. Deus os abençoou, crescei e multiplicai-vos. Quantos jovens hoje em dia se unem assim, sem uma maior preparação, sem receber o sacramento do matrimônio, sem a bênção de Deus por meio do ministro sagrado, seja de um bispo, seja do sacerdote, seja do diácono, seja do pastor, a bênção de Deus. Então, com a graça de Deus, sem dúvida nenhuma, vão vivendo a união matrimonial com mais alegria, com a proteção do alto. Então, estamos no mês de agosto e nós sabemos, vocação acertada, vida feliz. Então, a pessoa vai sendo mais realizado na vida quando acerta a sua vocação. O que eu quero dizer com isso? Ou seja, Deus dá as capacidades para todas as pessoas de modo geral, mas infelizmente nem todos conseguem seguir para aquela vocação para a qual Deus lhe deu as capacidades,
as aptidões. Por exemplo, uma pessoa quer frequentar a universidade, mas vive distante da universidade. Outros não têm condições de entrar nas federais e não têm a situação econômica, ou por uma razão ou por outra. Então, é uma vocação frustrada, é uma vocação que não está se destinando pelo caminho para o qual Deus lhe deu a graça. Suponhamos uma pessoa que vai para a universidade somente com intuito, com a intenção, com o objetivo, eu vou me formar na universidade para ganhar mais dinheiro. O dinheiro não é tudo. O dinheiro é um substrato muito importante, mas o que importa é a pessoa ir se realizando. Quantas pessoas que as pessoas, telespectadores e telespectadoras conhecem, que são muito ricos, mas não estão felizes na vida matrimonial, não estão felizes na sua profissão, na sua função. Então, e também porque vivem também longe de Deus. Vive longe da graça de Deus. Então o coração fica vazio, o íntimo da pessoa fica numa angústia completa, e assim muitas pessoas que viviam afastadas de Deus, até que um dia se retornaram por o caminho certo, seja um Santo Agostinho, seja um São Francisco de Assis, seja Santa Maria Madalena, e poderíamos ir citando muitos santos e santas que depois que conheceram Cristo Jesus, procuraram viver na amizade de Cristo Jesus, na amizade da graça de Deus. Então, estamos agora no domingo, o Dia dos Pais. Os pais não estão ali somente para gerar o filho ou a filha, colocá-las no mundo, mas todos os pais são responsáveis na geração da criança, do filho ou da filha, mas também de apontar para eles, para a filha, se for filha única, ou para o filho, se for filho único, ou mesmo tendo mais filhos, dar o bom exemplo, encaminhá-los para a eternidade. Isso que é importante para assim viver dignamente. E por falar, hoje nós estamos, a Igreja Católica no mundo inteiro está comemorando, está celebrando a festa de um grande santo, São João Maria Batista Vianney, chamado cura de Ars. Ars, A-R-S, Ars, era uma pequenina comunidade ali em Paris, na França. E quem era São João Maria Batista Vianney? Hoje ele é conhecido, é citado no mundo inteiro. Por quê? Porque tornou-se um grande santo, uma pessoa de pouca capacidade intelectual. Nós sabemos, hoje em dia mesmo, há pessoas que têm uma grande capacidade intelectual, passam em 3 ou 4 faculdades no vestibular, nos estudos, mesmo no ensino fundamental, ensino médio ou na universidade, quase nunca tiveram problema nos estudos. Eu sei disso. E há outros de uma capacidade média, mas outros são fracos na mente. Nem todos têm a mesma capacidade. Assim, São João Maria Batista Vianney, aliás, o nome dele era São João Batista Vianney, e ele acrescentou, devido à sua grande devoção, acrescentou o nome Maria, São João Maria Batista Vianney. E ele sempre pensando em ser sacerdote,
mas devido à pobreza, devido à dificuldade nos estudos, mas com 20 anos ele adentra no seminário para os estudos eclesiásticos. Mas o que é que aconteceu? Que os professores viram que ele não tinha capacidade de prosseguir nos seus estudos, especialmente a grande dificuldade no latim, e que na época, como hoje em dia também, eu tive ocasião de muitos anos estudar o latim e outras línguas também, e aí simplesmente os professores disseram: olha, João Batista, você não consegue acompanhar os estudos, é melhor você retornar para o seu lar, para a sua casa. E ele obedeceu, claro, não tinha outra alternativa. Mas ele continuou sendo um jovem sempre unido na sua paróquia, nos seus trabalhos apostólicos, visitando pessoas enfermas em casa ou nos hospitais, procurando colaborar na liturgia, na sua paróquia, na liderança, naquilo que ele podia. E um sacerdote, então, o antigo pároco dele, agora mais de idade, ele se prontificou a colaborar, a dar aulas de reforço, como também hoje em dia, quantos pais vendo que o filho, a filha, não está acompanhando bem tal matéria, dão aulas, pagam aulas de compensação, de reforço. E assim esse padre falou com o bispo, vendo que esse jovenzinho tinha vocação para o sacerdócio. Falou com o bispo e se prontificou a dar aulas particulares para ele. E que ele pudesse retornar para o seminário. E o bispo, com os professores, assim acataram esta resolução. E ele então foi, mesmo com muita dificuldade, talvez com a ajuda de um outro professor, mais dedicado a ele, e foi conseguindo até chegar ao final dos seus estudos de filosofia e depois de teologia, e foi ordenado presbítero, foi ordenado sacerdote, o bispo de Lyon, ali em Paris, que o ordenou e o destinou a uma comunidade bastante pequena e bem relaxado, o povo bem relaxado na religião. Por quê? Porque aquela comunidade tinha passado anos e anos sem a presença de presbítero, sem a presença do padre, nem de diácono. Não havia, aliás, nós devemos sempre procurar rezar para que nós tenhamos mais sacerdotes. Bem, e ele então foi destinado para Ars. E ele então, para ir para lá, alugou simplesmente uma carrocinha. Bem, naquele tempo nem tinha automóvel e tal. Ele nasceu em 1786, e o cura de Ars. E quando ele foi se encaminhando para Ars, em certa altura da estrada, o que é que aconteceu? Aquilo que muitas vezes acontece também no nosso interior, quem vai para o interior, de repente chega no encruzamento, uma estrada para a direita, outra para a esquerda. E agora? Há prefeitos que às vezes no interior, há prefeituras e há prefeitos, os vereadores que cuidam, assinalam, mas não tinha nenhuma placa para onde era Ars. E o que acontece? Ele ficou ali parado, e nisso vinha chegando um adolescente, caminhando, ele perguntou: eu quero ir para Ars. O que é que eu faço? Vou para lá ou vou para cá? Então, esse jovem disse: Ars é nessa direção. E assim ele fez, mas o que ele disse para o adolescente? Você me mostrou o caminho para Ars, eu vou lhe mostrar o caminho para o céu. Venha lá na minha paróquia, participe da Santa Missa e você vai aprendendo. E assim foi.
Bem, ele chegando em Ars, a igreja lá, abandonada, com mato crescendo e tal, porque tinha passado anos sem a presença de um padre. E o povo foi se deixando levar pelo domínio de Satanás, pelo espírito das trevas. Mas ele até chegou no começo a dizer, mestre local aqui, eu até com perigo de perder a minha própria alma. Todo mundo afastado de Deus, mas ele perseverou, foi rezando diante do Santíssimo Sacramento, pedi e recebereis. Lemos claramente em São Mateus, capítulo 7, versículos 7 seguintes. E a devoção a Nossa Senhora. E assim foi indo, pouco a pouco as pessoas foram se aproximando, participando da Santa Missa, ele visitando as famílias, abençoando as casas, visitando os doentes, e ensinando e catequizando, e pouco a pouco a paróquia foi se renovando na graça de Deus, na devoção para com o Santíssimo Sacramento, devoção a Nossa Senhora, e os anos foram se passando, e cada vez mais vinham pessoas que ouviam falar da santidade do cura de Ars, e foram se aproximando, pedindo a bênção, e as graças foram descendo sobre aquela comunidade, e vinham pessoas, inclusive de Paris, vinham mesmo padres para se confessar com ele, um outro bispo, e autoridades também, deputados, o senador também. Aliás, tem uma frase que um senador que foi até Ars para receber a bênção e se reconciliar com Deus e com os semelhantes, e retornou para Paris, e outro senador admirado, você foi lá para Ars também? E como é que é lá o padre? Diz que ele tem muita santidade, que está fazendo milagres, a graça de Deus. E o que é que diz esse senador? Eu, em Ars, vi Deus, vi a presença de Deus num homem, na pessoa do padre cura de Ars. E assim o padre São João Maria Batista Vianney lá permaneceu durante 40 anos e renovou completamente a paróquia, e hoje são milhares e milhares de peregrinos, de turistas que vão na igreja lá de Ars rezar, pedir bênção, pedir graças. Tive ocasião de passar também por lá, e com peregrinos. E a santidade, quanto é importante. Aliás, o que nós lemos em Levítico, no livro do Levítico, capítulo 11, versículo 44, onde diz: sede santos, como o vosso Pai do céu é santo. Noutra passagem ainda também, nós, em Efésios capítulo 1, versículo 4, sede santos e irrepreensíveis, sede santos e maravilhosos. Todos nós somos destinados e queremos um dia chegar na presença da Trindade Santa, onde também se encontram os nossos entes queridos. Mas nós sabemos que São Pedro, lá é o dono das chaves do céu, ele não deixa ninguém, nem Deus permite uma pessoa que não viveu bem nesta vida, que viveu no pecado, no orgulho, na sensualidade, não rezando, não procurando a Santa Missa. Se ele nunca procurou Deus aqui, como é que agora ele quer entrar no céu? São Pedro, não. E alguns dizem os livros, e ali o que é que eu faço agora? São Pedro diz, bem, vocês sabem, se vire.
fique por aí fazendo penitência, quem sabe, né? Então, temos que cuidar. Aliás, a Bíblia diz mais uma vez, a palavra de Cristo diz, enquanto temos tempo, procuremos a vida espiritual. Eu atendi muitos milhares de pessoas na minha vida de padre, especialmente nos 19 anos que eu fui capelão, que eu morei, residi durante 19 anos no Imperial Hospital de Caridade, não somente atendendo os enfermos do Hospital de Caridade, mas também do Bahia Sul, do Coração, da SS Cardio, do Hospital de Saúde e também, enfim, o Hospital Governador Celso Ramos. E quantas famílias, em quantos lares, eu vi quantas pessoas maravilhosas que viveram por esse mundo, aquilo que Deus disse no começo da humanidade. O que Deus disse? Eu sou vosso Deus Todo-Poderoso, único Deus, e procurai seguir por caminho certo, pelo caminho dos 10 mandamentos, pela mensagem de Cristo Jesus, eu abençoarei vocês. Agora procurem vocês amar-me a mim, diz Deus, mas também não basta somente amar a Deus, não basta somente rezar, não basta somente bendizer, louvar, agradecer a Deus e pedir graças de Deus. O que mais Deus disse? E amar os seus semelhantes. E na passagem da Sagrada Escritura, quantas vezes Cristo Jesus fala amar os seus semelhantes e quantos exemplos maravilhosos nós temos hoje em dia, às vezes até vizinhos nossos, ou parentes nossos, ou conhecidos nossos, que procuram seguir aquilo que Cristo Jesus diz. Agora, é claro, tem muitas pessoas muito orgulhosas, só porque falam muito bem, só porque são mais ricas, só porque tem uma motoca, uma moto maravilhosa, um carro maravilhoso, tal, né? Eu li uns dias atrás uma pessoa de uma cidade que foi o único a ter aquele carrão, e como ele era uma pessoa orgulhosa. Tem pessoas que às vezes têm poder, ganharam o dinheiro dignamente e têm o seu carro, mas continuam na simplicidade, na humildade. Eu conheci mais de um que eram bastante ricos e olha, no orgulho, hoje, ou já morreram, é na miséria quase. Tá bem? Nossa Senhora o que diz? Lucas capítulo 1, versículo 48. Deus olhou para a humildade de sua serva, doravante todas as gerações me chamarão de feliz, de bem-aventurada. E uma pessoa mesmo rica, que nem olha às vezes os parentes, há pessoas ricas que ajudam os parentes, que ajudam. Eu tenho exemplos maravilhosos, mas tem alguns que orgulho. E sabe por que algumas pessoas se afastam de Deus? Eu li ainda a semana, faz 3, 4 dias. É o orgulho que faz que algumas pessoas... Eu atendi muita gente no hospital, e lá então, ficando o dia sozinho, olhando para a parede, às vezes nem os parentes não vêm visitar aquela pessoa. Por quê? Porque ele nunca foi amigo até dos parentes. Então agora os parentes se lixem, fique lá, fique sofrendo, nem sequer reza, mas ele é culpado. Então agora vem, Padre Pedro, estou tão arrependido, e começa a chorar. Aquilo que se semeia, se colhe. Todo mundo sabe disso. Se uma pessoa semeia, planta feijão, ou planta soja, ou planta milho, ou planta arroz, ou planta trigo, não pode agora, mas Deus, eu gostaria de colher.
cevada, eu gostaria de colher mais não sei o quê, ignorante. Se semeia uma coisa, então, se semeou só o orgulho, a ganância, dinheiro, pensando que o dinheiro é que vai levá-lo para a eternidade. Bem, desculpe, eu estou um pouquinho fora do meu assunto, mas tem pessoas que dizem, Padre Pedro, eu gosto quando o senhor faz essa digressão, mais de uma pessoa, porque o senhor atinge a ferida, atinge a chaga, atinge aquilo que os jovens dizem, né? Nariz empinado de algumas pessoas. Mas não, vocês não. Vocês estão em sintonia nesse momento, nem precisariam ouvir, mas eu faço às vezes uma colocação dessa, porque já aconteceu de uma pessoa dizer, Padre Pedro, o senhor um dia me atingiu diretamente, o senhor nunca me viu na vida. Eu digo, pois é, mas é o Espírito Santo que vai iluminando a pessoa, né? Então, prezados telespectadores, nosso tempo está terminando e nesse mês de julho, quantos santos e santas nós celebramos, o grande Santo Afonso Maria de Ligório, que fundou a congregação dos padres redentoristas, que pelo mundo trabalham em santuários, especialmente por meio da televisão, Aparecida do Norte, ali, quanto bem que fazem. E assim podíamos citar muitos santos e santas. Então, hoje, São João Maria Batista Vianney, e vamos rezar essa bonita oração, pedindo a proteção de São João Maria Batista Vianney e que nos conceda a graça de sempre termos mais, que o Espírito Santo ilumine mais adolescentes e jovens para seguir pelo caminho do sacerdócio para fazer o bem. Quantos sacerdotes fazendo o bem? E especialmente jovens que, por certo, receberam qualidades. Vejamos, por exemplo, ó Deus misericordioso que fizesse São João Maria Batista Vianney um sacerdote admirável, pela pouca inteligência, mas uma grande santidade. E sacerdote admirável no zelo pastoral, tornando a comunidade de Ars verdadeiramente cristã. Dai a toda a vossa igreja ministros zelosos, padres piedosos, capazes de propagar a doutrina cristã, com fé e coragem. Fazei que a seu exemplo possa a igreja apresentar às comunidades modelos e guias seguros que orientem e conduzam a todos no verdadeiro caminho do bem, da verdade, da justiça e um dia a felicidade eterna. E especialmente lembremos-nos então de rezar pelos sacerdotes. Em São Paulo, agora nesse mês de agosto, haverá um congresso nacional vocacional, para que as pessoas despertem sempre mais para a oração, para o sacerdócio. Ontem, os padres da nossa arquidiocese, tivemos uma maravilhosa no interior de Santo Amaro, na residência, no sítio de São Antônio Fischer, um encontro de confraternização, celebrando o Dia dos Padres. E desde já, meus parabéns para todos os pais no próximo domingo. Saúde, paz, alegria, acompanhadas das mais ricas bênçãos da Trindade Santa e de Nossa Senhora da Saúde, a todas e todos telespectadoras e telespectadores. Agora a bênção da água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Voltaremos agora na próxima quinta-feira, das 15 às 15h30.
Saúde para todas e todos. Tome com fé esta água.